Bem-vindos a mais um episódio do Tech in Touch, a temporada de podcasts do White Show focada nos desafios dos profissionais de marketing B2B Tech. E hoje eu vou falar com o Thiago Magnus e a gente vai falar sobre conteúdos e experiências em eventos que de fato geram venda e a evolução desse processo dentro das empresas. Tudo bem, Thiago? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Sou fundador da TD, a gente organiza uma série de eventos, uma maioria B2B, eventos corporativos B2B para diversas posições dentro da empresa. Então a gente tem o CMO Summit, o RH Summit. Alguns anos atrás a gente fez com a Kamai, né, o CTO Summit. São 15 marcas proprietárias. A gente atua também como plataforma de tecnologia para eventos. A plataforma chama TD Scale. Então a gente está por trás aí de grandes eventos no Brasil, com gateway, aplicativo, credenciamento, enfim, toda a parte de inteligência por trás dos eventos. E estamos aí para fazer um papo legal e espero que seja bom para todo mundo. Perfeito. E então vamos começar da pré-história. Vamos falar da pandemia. Então, até a pandemia, a maioria dos eventos eram presenciais, né? O evento digital era algo ainda muito incipiente. Aí depois se transformou, pandemia, obrigatoriamente todo mundo migrou para o digital e a gente está indo cada vez para um caminho mais híbrido, mas os eventos presenciais tomando corpo, né, nesse processo. Como na sua visão, o peso e a efetividade de cada um desses canais, na realidade que a gente está hoje, pensando todo esse histórico? Eu sempre falo assim que, na verdade, assim, eu vivi intensamente e vivo intensamente esses formatos e momentos, né? Então, eu estava tentando vender eventos online antes da pandemia e era muito difícil, ninguém queria. Quando alguém se interessava, perguntava, tá, mas que marca faz, que empresa faz? No Brasil não tinha ninguém, no mundo não tinha ninguém. E então foi até por isso que a gente decidiu fazer nossos próprios eventos. Então, por isso que a TD hoje tem 15 marcas proprietárias. A gente decidiu criar as nossas próprias marcas para mostrar para as empresas, para os CMOs, como que o formato digital deveria ser feito. E hoje a gente está com esses eventos que começaram no digital, indo para o presencial, indo para o híbrido, para continuar mostrando como deve ser feito. Assim, a nossa ideia com as marcas é realmente se propor a fazer diferente, trazer hoje a tecnologia que a gente antes estava falando de tecnologia para levar os eventos para a internet, hoje levar a tecnologia para os eventos presenciais. Então, o que mudou, né, basicamente, em 2018, 2019, até a pandemia, você não conseguia nem convencer um diretor, um CEO, um cargo alto da empresa a fazer um call, uma videochamada no Google Meet. Verdade. Então, a gente tinha uma objeção à tecnologia, o analógico, o jeito que todo mundo fez a vida inteira, o jeito de trabalhar. A cultura da empresa não permitia o online, né? É muito mais amplo do que evento online e pandemia, né? Então, a cultura, o jeito de se trabalhar, ele era presencial. Assim, até 2020, basicamente, eu acho que só empresas de tech, algumas já tinham o hábito de fazer videoconferência, de usar Google Meet, de usar a agenda do Google, né? O mundo inteiro ele rodava offline, digamos assim. E aí todo mundo foi para a internet, então a gente na TD surfou uma onda, principalmente em 2020 e 2021, que estava só a gente sabendo fazer bem feito esse formato, e a gente alavancou muito o resultado dos nossos clientes, os resultados da própria TD, e meio que saturou, né? Então todo mundo ficou meio cansado, ninguém aguentava mais ficar com tantas lives, com tanto conteúdo na internet. E finalmente acabou a pandemia, teve essa onda inversa de físico, né? Então voltou muito forte o presencial. O presencial está muito em alta, os eventos presenciais, as experiências, os shows, os grandes encontros, digamos assim. Por um outro lado, inclusive eu falei isso essa semana para um amigo, eu acho que está começando o digital a ficar forte de novo. Por quê? Da mesma forma que todo mundo foi para a internet e saturou, nos últimos 2 anos todos os eventos foram para o físico, e agora quando todo mundo vai para o físico, o que vira esse negócio? Vira todo mundo tentando vender ingresso, todo mundo tentando vender patrocínio, todo mundo tentando entrar para encher pavilhão, que é uma brincadeira cara, que não é tão fácil fazer, que a maioria faz no mesmo padrão de 2019, então
as montadoras, as agências, o padrão de se fazer os eventos, ele continua sendo antigo. Então, o mundo se digitalizou, as pessoas evoluíram a sua maturidade digital, mas o jeito de fazer meio que voltou a ser o antigo. Então, o que está acontecendo agora? Estou vendo alguns casos de clientes, empresas, parceiros, fazendo um evento online para 25 mil pessoas, para 30 mil pessoas, gastando muito pouco. Então, eu diria assim que, como tudo na vida, assim, o mercado financeiro, né, a gente estava com os juros 1%, a gente está agora com a Selic a 15%. Não vai ficar para sempre em 15%, ela vai baixar. A mesma coisa o mercado de eventos, o mercado de marketing. A gente tem uma nova tecnologia, tem uma curva de adoção muito rápida, daqui a pouco as pessoas enjoam, mudam. É assim quando surge uma nova rede social, é assim quando surge um novo canal de aquisição. Então, quem chega antes, né, surfa uma onda, é um early adopter ali, ele, né, começou antes que todo mundo, aproveitou aquele crescimento, daqui a pouco todo mundo está usando aquele negócio já, sei lá, não dá o mesmo resultado, mas uma hora aquela curva estabiliza. E aí eu acho que continua sendo a oportunidade, porque tanto para quem investe muito em eventos presenciais, quanto para quem não investe em internet, que é a grande maioria, a maioria das empresas ainda não faz eventos online, a maioria das empresas ainda não fazem webinars, não fazem funis de vendas digitais. Ou de maneira consistente, se faz, não faz faz pontual. Isso. Ou faz, por exemplo, aprendeu a fazer na pandemia, aí ainda faz lá no Google Meet, não sabe quem está assistindo, quem não está assistindo, não tem integração com o CRM, não sabe dizer para o time comercial a eficiência que teve isso. Isso que eu falei do digital é a mesma coisa para o presencial. Então, em alguns mercados, você vai numa feira de 80 mil metros quadrados e conta no dedo quantos são os estandes que tem algum nível de integração com o CRM. Os dados estão sendo gerados no stand, estão no Excel. Quando estão no Excel? Às vezes só estão lá na cabeça do vendedor, no WhatsApp dele. Ou no cartão anotado. Ou no cartão de visita. Então, eu acho um momento muito interessante, assim, porque, de novo, a gente... Quando eu já fazia eventos online antes da pandemia, o que aconteceu? Na pandemia, tem, claro, a ótica de nível de consciência, porque antes o nosso plano na TD era educar o mercado, que existia um formato novo, que seria os eventos online. Então, daqui a pouco, iniciou a pandemia, todo mundo meio que descobriu um formato que existia. Na verdade, nem descobriu, precisava desse novo formato. Tipo assim, eu tenho que fazer isso. Exato. E aí, nesse momento, 2019, eu não tenho nenhum competidor no mundo. E 2020, sei lá, só que no Brasil todo mundo era meu competidor. O time interno de marketing, as agências de marketing, as agências de evento, os produtores de eventos, os pavilhões, todo o mercado de audiovisual, todo mundo, né, foi para a internet. Agora, passou a pandemia, eu estou sozinho de novo no mercado. Que empresa que você conhece que tem o foco como a TD em eventos online, eventos híbridos, com o nosso portfólio, com marcas próprias? Então, a gente está sozinho assim no mercado e muitas empresas tiveram resultados interessantes na pandemia. Então, tem desde um caso de uma empresa, por exemplo, que estava fazendo um evento com a gente semana passada, multinacional, que fazia a convenção de vendas anual da empresa para 12 mil funcionários num galpão gigante, trazia gente do Brasil inteiro para fazer esse negócio, custava milhões de reais, descobriram na internet o formato e continuam fazendo agora na internet. Então, tem esse pessoal que continuou e agora está numa fase de maturidade digital, de eficiência, de melhoria, de ampliar calendário. Tem clientes nossos fazendo 4, 5, 6 eventos por semana. Então, grandes empresas, para pequenos públicos. Então, não necessariamente é um evento para multidão. Eu posso fazer um evento semanal para 200 pessoas. Mas quem são as 200 pessoas? São pessoas que vão comprar de mim alguma coisa, são pessoas mega qualificadas, são encontros de networking, até, né, um grande evento para 30 mil pessoas. E também as experiências físicas. Eu estou falando bastante do online porque, claro, é a nossa, digamos, é o nosso DNA, mas a TD, né, nossos 2 principais produtos hoje são eventos presenciais, eventos híbridos, né? O RH Summit e o CMO Summit. Não, e é legal, eu ia trazer para sumarizar isso, que teve alguns momentos, e eu passei por esses momentos também. Era
Até a pandemia, o evento era o ponto-chave de qualquer ação de marketing. Era o evento e o CRM, né? Fazer qualificação, fazer outbound, esse tipo de coisa. O inbound ainda não estava no nível que está hoje, que está super adotado, mas não é o foco aqui. Vamos falar do evento. Então, o evento era o principal. Depois, a gente passou totalmente para o online. E agora a gente migrando para o híbrido, mas um híbrido que o digital é uma composição para o evento ser esse carro-chefe-chave. E a inteligência para a construção disso e de aproveitar melhor os leads que vêm do presencial vira uma competência crucial para qualquer profissional de marketing, de conseguir transformar isso. E aí, nessa esteira de transformação do marketing, é muito concorrente. Nem você falou, tem milhões de empresas fazendo. Mas qual que é o foco delas? Qual é a abordagem que elas estão fazendo? Como é esse conteúdo? E aí eu vou entrar nesse aspecto. Antes, o conteúdo digital que vinha no online, o conteúdo ao vivo, vinha com o intuito de educar. E não tinha muita mensuração. Talvez até hoje muita gente faça sem mensuração. Mas hoje esse conteúdo não se sustenta sem métricas de vendas. Eu queria trazer como que a gente evoluiu desse ponto de olhar esse evento online, ao vivo, para que ele tenha essa métrica de vendas na ponta. E qual a importância da experiência nesse processo? Mesmo que não seja uma experiência presencial, assim, a experiência do conteúdo, na forma da entrega do conteúdo online. Até um comentário assim sobre o que é um evento híbrido, né? O que é um evento digital, o que é um evento híbrido, um evento físico. Essa definição é legal. A gente, por conta de como foi a pandemia, se criou uma imagem de que o evento híbrido é um evento que está no presencial e está no online, mas a gente está sempre falando, ou sempre imaginando que é o conteúdo, né? Então, porque as experiências de marca que são feitas no presencial, elas não são feitas na internet. Então, a grande maioria dos eventos que aconteceram na internet, o cara simplesmente streamou um conteúdo. Ele distribuiu um conteúdo, ele jogou o conteúdo para a internet. Então, um evento não é distribuição de conteúdo. Não é colocar uma câmera e fazer a live do evento que está sendo divulgado. Você fez uma live. Exato. O evento ele é um dos principais canais de aquisição das empresas, principalmente as B2B, e ele gera negócio, ele gera pipeline, ele deve gerar negócio, deve gerar pipeline, deve gerar reuniões, deve gerar propostas enviadas, né? Então, quando a gente pensa num evento presencial, eu vou lá patrocinar um evento, eu tenho um stand, passam pessoas pelo meu stand, eu vou lá, pego o crachá do cara, depois marco uma reunião, apresento o produto, mando uma proposta. É um funil de vendas. Então, no evento digital, é a mesma coisa. A questão é, se eu faço isso no YouTube, quem está no meu funil? Se eu faço isso numa estrutura como a nossa de plataforma, tudo bem, eu tenho as informações, mas eu trato essas informações, eu jogo essas informações para o CRM. Então, no final do dia, é tudo marketing. E como marketing, depende o nível de profundidade, o nível de técnica que eu coloco naquela ação de marketing para extrair o maior valor. Como eu transformo esse conteúdo num conteúdo que seja memorável? Porque workshop, demo, técnico, né? Ele tem esse objetivo de gerar negócio, que nem você falou, no funil. Sim. Como é que eu transformo esse conteúdo memorável e não esquecível? É bem difícil, né? Porque a gente tem uma abundância surreal. Se você respondesse agora, tipo, eu vou vender consultoria disso e viver minha vida, né? Eu queria ter essa resposta, né? Inclusive faria isso com o nosso conteúdo de hoje para ele ser o conteúdo memorável. Assim, eu acho que ele nasce na intenção, na tentativa de ser algo diferente, de ser algo inédito, de ser algo que ajude pessoas e com certeza absoluta, ser um conteúdo memorável não garante que ele vai ser um conteúdo que tem audiência. Então, eu posso hoje aqui ser um gênio e trazer o melhor do mundo e resolver todos os problemas do marketing B2B brasileiro, do universo, mas se eu não tenho uma distribuição, se eu não faço o SEO desse conteúdo, se eu não tenho audiência, se eu não faço um trabalho de CRM, se eu não tenho um canal de distribuição bom ou canais de distribuição bons, o que adiantou? Então, acontece muito isso. Ao mesmo tempo, a audiência como um todo, ela vive talvez o momento mais saturado da história da internet até hoje,
que basicamente todo mundo, muita gente hoje produz conteúdo, virou uma febre ser creator, né, os founders, o C-Level, até, sei lá, o menino que sonhava em ser jogador de futebol, talvez hoje ele sonhe em ser um Criador youtuber. de conteúdo. Então, a gente está competindo com toda essa dispersão e, naturalmente, as plataformas, como elas estão focadas em te manter engajado, o conteúdo que aparece para ti no dia a dia é um conteúdo muito curto, muito superficial. E aí, Thiago, eu vou colocar um ponto, eu já conversei isso anteriormente, que era o conteúdo, ele é chave para todo esse processo. O conteúdo é o rei, né, no xadrez, mas o contexto é a rainha que se move para todos os lados. Porque se não tiver contexto nessa entrega, eu estou só fazendo mais um conteúdo e todos os meus competidores também estão fazendo conteúdo. Sim. Todo mundo falando sobre o mesmo tema. Mas o contexto para a pessoa com quem eu estou me comunicando está adequado? E o contexto não é só o contexto em relação ao conteúdo, é a forma como eu entrego o conteúdo, que você bem destacou, e em quais canais eu estou atingindo ele. E aí, né, você comentou do CMO Summit como um produto, que eu participei, né, tive o prazer de participar, foi isso, trazer esse contexto de experiência diferente no momento em que abordou temas que eram relevantes para esse público. No final do dia, assim, tentando responder a tua pergunta, mas tentando também colocar o chapéu da marca, eu não colocaria nenhuma expectativa em ter um conteúdo divisor de águas. Nenhuma expectativa. Eu coloco uma expectativa muito alta em ter uma plataforma de conteúdos, um ambiente de conteúdos, uma estratégia de conteúdo de longo prazo, onde, durante toda essa jornada, eu gero valor para o meu ecossistema. Então, a gente fez isso na TD. Eu estava num almoço agora, enfim, com um cliente, comentando que 5 anos atrás, em diversos mercados, eu não tinha nenhum networking, nenhuma pessoa eu conhecia. A própria Kamai, o Felipe, né, outros CMOs, 5 anos atrás eu não tinha esse contato na minha agenda do Google, no meu celular. Eu não tinha nem consciência de alguns players de mercado, de alguns segmentos. Então, como que eu fui, né, do zero a, sei lá, ter 10 marcas de eventos, né, feiras de negócio, vender patrocínio, o CMO Summit com 450 pessoas palestrando durante 2 dias. Cara, como? A gente começou com uma escala de uma visão desde o início, desde o D0. Primeiro CMO Summit que eu fiz, tinham mais de 100 palestrantes, 150 speakers. Primeiro, cara, foi até engraçado, porque na época, no LinkedIn, você ia ver os comentários, era o seguinte, que empresa é essa? Deve ser mentira. Não tem como ser de graça na internet, 150 pessoas palestrando e quem está fazendo essa empresa TD que eu nunca ouvi falar. Então, como a gente botou esse projeto na rua, a intenção qual era? Vamos trazer o nosso melhor. Qual que é o nosso melhor? Vamos tentar conectar os maiores speakers, os maiores palestrantes, as maiores marcas, as pessoas por trás das maiores marcas e vamos colocar essa galera na mesa. Eu não tinha como pesquisar, aliás, muitos desses CMOs até hoje, o cara não tem nem Instagram, não posta conteúdo, ele não é um cara ativo socialmente falando nas redes sociais. Então, como que eu vou avaliar se o cara é bom ou não para conseguir planejar um conteúdo com esse cara? Mas quando a gente vai para o volume, você começa a achar algumas joias no meio disso. Então, você começa a achar talvez uma joia antes de alguém ter percebido. E aí, quando isso vai para a audiência, quando isso vai para as redes, vai para o LinkedIn, vai para o Instagram, vai para o YouTube, talvez para o nosso mercado mais para o LinkedIn e para o YouTube, né, onde a gente está falando de conteúdos um pouco mais de longo prazo e não uma coisa tão diária, tão de segundos, né? Imediato. O próprio algoritmo distribui isso. E aí, quando a gente olha para métricas de aquisição, o Facebook me mostra, olha só, aconteceu isso muitas vezes na TD. Eu estou apostando aqui num big name, num cara, numa atriz, num ator, em alguém conhecido globalmente às vezes, que esse cara vai trazer a audiência que eu quero.
ou vai furar a bolha, vai trazer muita audiência. E, na verdade, quando você pega, às vezes, uns nomes não tão óbvios e começa a mensurar isso, tu vê que uma pessoa não óbvia foi responsável por 30% do seu resultado no ano, enquanto os outros 100 caras, a gente só lidou com números aleatórios. Então, quando você vai para uma régua, que é uma régua de longo prazo, uma régua onde eu não estou num game de fazer um conteúdo que dá certo, eu estou num game de, em algum momento da jornada, um profissional de marketing ele vai encontrar o CMO Summit. Seja porque o palestrante postou, uma marca postou, um parceiro de mídia postou, em algum momento ele vai interagir comigo. Quando ele interagir e ele vê que tem um universo que ele não faz parte e que de algum jeito vai ficar óbvio demais para ele que se ele fizesse parte disso, ele ia ter algum benefício, aí esse cara entrou num game que eu estou muito bem posicionado como o articulador dessa comunidade, digamos assim, e eu estou entregando valor para ele. Então, imagina, eu te conheci 4 anos atrás. Durante 4 anos, você acompanha. Todo ano a gente faz um CMO Summit, todo ano são 150 palestrantes. Durante 5 anos eu não cobrei nenhum real de nenhum participante. Durante 5 anos foram 400 mil pessoas que participaram desse negócio. Durante 5 anos foram centenas de marcas que participaram. Daí a gente vai para o presencial, o evento ele transbordou. Ele foi muito fácil de fazer no sentido audiência, ecossistema. Se eu fosse hoje fazer um evento e não fiz nada disso, eu não ia estar num pavilhão daquele tamanho, não ia ter o ecossistema todo reunido, não ia ter os speakers. Então, ele é uma construção. Uma construção. Eu começo com uma formiguinha, depois tem 2, depois tem 10, depois tem 100, e esse negócio vai tomando forma. E transformar isso para o marketing B2B Tech, especificamente, é a questão da consistência, né? Através dos canais, não serem iniciativas pontuais. Eu vou naquele evento, participo e faço pontualmente. Vou fazer essa iniciativa digital com esse foco. Cada uma das iniciativas tem que estar concatenadas uma com a outra para gerar esse contexto, porque aí essas diversas frentes de conteúdo, como diversas linhas de negócio dentro de uma empresa tech, vão aparecer e vão alcançar a pessoa no momento correto através do canal correto. Porque sem essa consistência a gente não constrói. E eu queria puxar um outro tema relacionado a isso, que pro marketing B2B é o engajamento do time de vendas dentro desse processo. Eu queria saber como engajar o time de vendas, como estruturar o evento para que o time de vendas seja um participante ativo dentro desse processo, sabe? Como ele é um gatilho, o evento é um gatilho da conversa para ir para o funil que a gente, né, que até você mencionou. Os eventos, né, talvez sejam um dos maiores team building, né? É uma ação de marketing que é uma grande oportunidade de formação de talento, de alinhamento de cultura, de pertencimento, né, de ecossistema. Então, é meio complexo isso, porque se o meu time de vendas, na verdade, se o resultado do evento ele só acontece se o time de vendas também participa disso e dá o resultado que precisa ser feito, não adianta nada o time de marketing fazer uma baita ação, um baita evento, e se não está plugado o time comercial nisso, provavelmente ainda assim o resultado do evento vai ser 0, vai ser negativo dependendo do investimento. Então, o que já aconteceu N vezes lá na TD com os nossos clientes que... tem um evento de um cliente nosso que acontece há 9 anos. A gente criou essa marca há 9 anos atrás. Faz bastante tempo, parece que foi ontem. E o ponto de virada desse evento, comercialmente falando, foi quando uma equipe de vendas fechou o maior cliente da empresa naquela época, acho que foi 2019. Então, tiveram algumas edições antes disso, mas em 2019, um grande cliente foi fechado vindo daquele canal, e depois disso virou meio que uma lenda na empresa inteira, que, aquele evento é muito bom, só tem lead qualificado, só tem empresa boa, cliente. E aí
se disseminou essa mensagem. É uma empresa que tem hoje mais de 1.000 vendedores. Então, e eu presenciei isso durante vários anos. Tinham 300, 400 vendedores ansiosos pela data do evento, querendo participar, querendo fazer parte do evento, porque se criou essa cultura em torno do evento, que o evento é um grande canal de aquisição. Hoje é ainda o maior canal de aquisição dessa empresa que eu estou falando, e aconteceu por conta desse movimento. Então, até mesmo no CMO Summit desse ano, que foi um grande desafio para mim, um grande desafio para a TD conceber esse projeto do tamanho que foi, eu vivi isso como vendedor, porque apesar de ser o CEO da TD, alguns projetos eu tenho que botar embaixo do braço e carregar até a galera acreditar. Em outubro do ano passado, um ano atrás, não estava fácil. Nem internamente meu time acreditava que seria possível fazer o que a gente fez. Então, qual foi o processo disso, né? A gente puxou um primeiro cliente, começou, mesmo que era um evento já de 4 anos, 5 anos online, né? Então, uma coisa é uma grande transição também, não foi uma coisa óbvia. É uma coisa talvez óbvia olhando hoje, porque a gente tinha uma audiência, tinha vários indicadores que seria possível fazer o que a gente fez, mas fazer não é fácil e engajar pessoas em torno de um plano também não é tão simples, né? Muitas pessoas, muitos parceiros, palestrantes, ecossistema como um todo, como foi. Então, a partir do momento que o time percebeu que já tinha acontecido, mesmo que ainda não tivesse acontecido, aí a galera entrou de cabeça e o negócio virou muito rápido. Então, a gente demorou, sei lá, 60%, 80% do tempo que a gente teve foi até essa chave virar. Depois que virou, foi muito rápido, o negócio se concretizou. Aí virou. Sim. Mas puxando, assim, eu acho que o evangelizador, o marketing precisa ser um evangelizador e ter uma penetração de conscientização, de educação, de comunicação com o time de vendas é muito essencial para fazer funcionar. E tem um ponto que eu acho que, enfim, eu posso trazer como experiência, que é transformar essa conversa numa conversa de vendas, com indicadores de vendas, como isso vai impactar vendas, como vai impactar a pipeline, como vai impactar negócio fechado. E quando tem esse negócio, como você trouxe, que o time reconheceu e começou a ser um promotor do evento também, isso tangibiliza todo a discussão e todo o discurso de marketing em relação a esse processo. E um dos aspectos que eu acho que isso é engajar, né? Então, engajamos, pessoal. E como manter a conversa depois? Quais são as práticas para manter a conversa após o evento? Boa. Engraçado, né? Porque todas as situações, elas acontecem, né? Então, a gente tem uma situação onde se olha muito para métrica, se olha muito para número, se pensa muito na estratégia, se é muito detalhista nos números, mas a outra parte, o que eu já vi de time comercial, mesmo que você traga assim, o plano perfeito, a métrica, tá aqui, eu estou te mostrando com os dados tabelados, o quanto de pessoa decisora tem no evento, a qualidade disso, o potencial de pipeline gerado no evento. Se o time comercial ele não acredita, ele ignora os dados e prefere às vezes nem abordar os leads ou nem trabalhar aquela carteira. Então, essa parte de evangelização é muito importante também. Agora, por um outro lado, também não adianta o time ser muito engajado e eu não ter nenhuma visão ou uma visão muito rasa dos dados. Então, as duas coisas elas andam juntas. Agora, eu vou chutar um número assim. Eu acredito que 99%, 95% das empresas não faz absolutamente nada no pós-evento. Assim, fazer nada. E o que seria fazer algo? Eu estou falando assim, fazer nada. O que é o fazer nada? Basicamente, estão aqui os contatos que a gente gerou no evento, e aí isso aí vai de algum jeito para o time comercial, geralmente, né, quando não é bem orquestrado, vai no Excel, ou, como você falou, anota no cartão de visita, aí o cara tenta fazer 1, 2 vezes uma ligação, ou mandar um WhatsApp, o cara não respondeu, esquece e se perdeu o contato. E então, é geralmente isso que acontece. Aí o time de vendas fala, pô, foi ruim aquele evento, a gente não vendeu nada.
Então, geralmente é isso, tá? Em alguns segmentos é pior do que isso, cara, nem no Excel tem. Então, isso é o nosso mercado, a nossa realidade. Dependendo do segmento do mercado, é assim. Então, você vai numa feira, faz algumas perguntas, já consegue identificar que é desse jeito. Quem faz bem feito, né, tem meio que regra básica, assim, eu quero fazer bem feito, preciso de um CRM, esses dados do evento, assim como outros dados, assim como outros canais de aquisição estão dentro do CRM, eu consigo comparar os diversos eventos que eu faço no ano, quais estão gerando mais leads, mais contatos, mais reuniões dentro do ICP, dentro do perfil de cliente. Depois, beleza, apesar do potencial de mercado lá de ICP, de leads qualificados, quantas reuniões eu marquei? Não marquei reunião, tá bom, quantas tentativas eu tive? Então, acompanhar esse funil. E outra coisa que, dependendo do ticket médio, dependendo do perfil de empresa, no caso da TD, a gente trabalha com vendas complexas, com ticket médio alto, não quer dizer que o funil é o único caminho, né? A gente tem lá um ponto de contato ou uma parte da jornada do relacionamento que a gente administra, ou que a gente conhece, ou que a gente visualiza, mas ainda assim tem ABM, tem indicação, tem uma série de outros fatores que fazem uma venda acontecer ou não. Então, o relacionamento, o outro cliente recomendar, algum contato que você tem, às vezes conseguir furar uma bolha, trazer uma reunião. Então, de forma geral, eu acho que, como a gente estava falando antes, se a plataforma, a plataforma como a estratégia, né, o meu always on, a minha marca, ela está sendo presente na vida desse cara, é mais fácil eu conseguir conversar com ele em vários momentos. Então, uma hora eu esbarro com ele num evento, outra hora ele vai no meu stand, outra hora eu vou num outro evento de outro player, encontro ele, depois eu vou numa premiação, ele está por lá. Então, eu tenho parceiros de negócio que também me ajudam a atingir algumas contas. No final do dia, quanto mais o marketing domina os dados e conhece o perfil do cliente, conhece a jornada, mais fácil ele consegue, digamos, criar essa coincidência e de estar sempre próximo do cliente. E aí numa venda, principalmente enterprise, uma venda mais difícil, ele não é aquele cara interesseiro, ele é um cara interessante porque o tempo inteiro ele está tentando gerar conexão com ele. Então, uma vez é com stand, outra hora é com conteúdo, outra hora é com jantar ali mais fechado, enfim, tem diversas ações de marketing, né, que a gente pode fazer para não só gerar o lead, porque gerar o lead é só o começo, né? Sim. Mas gerar um relacionamento, criar um relacionamento. Então, até mesmo no CMO Summit, por exemplo, usando de novo esse exemplo, porque é a minha persona, hoje eu sou amigo de diversos CMOs que eu não conhecia 4 anos atrás, 3 anos atrás, assim, amigo de jantar, de viajar, de fazer coisas juntos, mas esse cara durante 3 anos eu não conhecia. Eu via esse cara uma vez por ano, quando ele ia gravar lá no TD, um CMO Summit, e ao longo do tempo a gente foi exatamente aproximando. Assim, não dava para apressar muito o processo, principalmente nessas contas mais estratégicas, né, falando de virar, se aproximar de um CEO, de um CMO, de um CTO, de um cargo de liderança. É muito chato quando tudo que eu tenho para oferecer é um produto, né? E essa questão de estabelecer o relacionamento com a pessoa, ela é parte integrante da estratégia de vendas. Assim, no final das contas, para conseguir fazer isso, com todo mundo oferecendo tanta coisa, né, no final das contas é super importante. E aí, pegando a ponta do pós-evento, como você falou, hoje eu acho que ainda também, olhando o nosso mercado, está muito proforme um pouco de, vou colocar isso, vou botar uma sequência de e-mails pós-evento, vou fazer um engajamento com os SDRs, vou fazer, o vendas vai ter que fazer essas 2 ligações, aí depois... só que a constância disso, de fazer construções disso de uma maneira... Não vou colocar, eu pensei na palavra linear, mas assim, de maneira constante, né? E aqui no final das contas vou repetir, mas manter isso de maneira constante, que o evento é mais um ponto de contato dessa conversa, para estabelecer esse relacionamento, para chegar num ponto em que eu posso falar sobre o produto, ou faz sentido falar sobre o produto, ou ele me procura para falar sobre o produto, que é o grande ponto-chave. Claro que assim, a TD é uma empresa pequena, né? A gente é uma empresa pequena, então não posso me comparar com
com um desafio de como é uma Camai, uma IBM, uma grande empresa que trabalha com grandes volumes, com carteiras gigantes de clientes. Mas é muito interessante acompanhar nossas métricas hoje, porque como durante muito tempo a gente foi genuíno em entregar conteúdo de alto valor, de graça, e a gente entregou muito antes de pedir alguma coisa, hoje as nossas métricas são bizarras. Assim. Por exemplo, a cada 10 convites que eu faço para um CMO ir até nosso escritório palestrar, gravar um conteúdo comigo, 9 aceitam. Estou falando de CMOs de altíssimo nível no Brasil. Isso também para CTOs, para CFOs, para CEOs. A gente tem uma penetração, assim, um engajamento muito alto pelo jeito que aconteceu esse negócio. Por exemplo, o meu time de pré-vendas hoje, acabou o CMO Summit. Quando a gente aborda um lead do CMO Summit, um participante do CMO Summit, cara, quase todos respondem a gente na hora, quase todos falam com a gente, agradecem. Existe um sentimento de gratidão, existe um sentimento de reciprocidade. Então, de novo, estou falando isso porque a gente descobriu e chegou nesse momento meio sem querer, mas a marca ela pode ser muito mais interessante do que interesseira se ela se preocupar em produzir para ser legal, para ajudar. Como que eu, como marca, ajudo o meu cliente a evoluir na carreira, na pessoa física a crescer. Se eu estou ajudando nesse nível, é muito mais fácil dele ceder um espaço na agenda, de ele se interessar em conversar comigo, às vezes de ser sincero, trazer um feedback honesto e não fazer aquela reunião meio orquestrada, de aparência. Então, eu acho que um atributo um atributo que quando a gente faz de verdade algo para ser relevante e não só pensando no leads, não só pensando na venda, e a pessoa que está no outro lado percebe isso, pô, isso é legal, meu Deus, que legal isso, manda para os amigos, olha só, se inscreve nisso aqui, eu acho que isso aqui vai te ajudar. Quando a gente pensa desse jeito o marketing dá mais resultado de que quando a gente pensa, preciso gerar 100 mil leads para bater a meta. Não, e aí a gente está num cenário que preço e produto, principalmente em tech, está cada vez mais próximo, né? Então, essa questão de uma proposição de valor a partir do conteúdo e da experiência que a gente gera dentro desse contexto que o cliente está, faz total sentido, né? Na questão de olhar a conversão a partir do momento da marca, de como a empresa se comunica, não simplesmente pelo eu tenho um produto mais legal, que é muito mais difícil de falar que está todo mundo falando que tem um produto mais legal, ou que eu tenho um preço mais competitivo. Todo mundo está falando que tem um preço mais competitivo. Então, sair desse buzz, né, de que todo mundo está falando essas mesmas coisas e ir para um outro cenário, eu acho que é o grande objetivo, como marketing. Porque depois entra um ciclo de vendas, entra um ciclo comercial e de negócio que, no final das contas, acaba caindo um pouco mais no tradicional, mas o marketing tem que trazer essa diferenciação. E depende muito da estratégia da empresa, né? Assim, que eu vejo, e assim, a minha escolha na TD hoje, já há um bom tempo, acho que a gente não está trabalhando para criar uma relação de curto prazo. Então, quando a gente vai muito agressivo, querendo bater a meta, vender, gerar o resultado do mês, acaba tudo isso estimulando um relacionamento de curto prazo. Então, a gente tem, no final do dia, pessoas entrando e saindo, pessoas desassinando, né, descadastrando a newsletter, porque eu sei que aquilo lá só está sendo criado para, no final do dia, tentar me empurrar algum produto. Então, essa visão de verdade, de tentar fazer algo de valor, eu acredito que seja um atributo, uma oportunidade muito real e muito oportuno para as empresas, porque, de novo, está todo mundo focado em volume, todo mundo focado em número, em ter milhões de views, milhões de seguidores, em aparecer muito no Instagram, em fazer volume, enfim, em fazer cortes. E, na prática, todo mundo que está consumindo esse conteúdo, ele está consumindo o teu conteúdo, desliza.
vai e não se conecta com você, não sabe quem você é, amanhã ele não lembra o seu nome. Então, quanto mais eu consigo trazer essas pessoas que fazem parte do meu segmento, do meu ecossistema, para próximo da marca, porque eu estou sempre entregando algo diferente, mais profundo, mais caprichado, enfim, acaba no longo prazo permitindo que a marca, enfim, tenha uma abordagem de mais valor com o cliente, né? E customização desse conteúdo, seja por segmento ou por nível de maturidade da empresa, quanto que ele é importante dentro desse processo? A gente está falando de um tema agora que simplesmente não é feito por nenhuma empresa, assim, né? Não é que não é feito, mas principalmente no B2B, não é a realidade, assim, né? Pelo menos me corrija se eu estiver errado, mas eu nunca tive uma experiência real de conteúdo customizado para mim, nenhuma jornada de compra, nem B2B, nem B2C. Eu nunca tive, não que eu saiba, talvez através do YouTube, talvez através do Instagram, do Netflix, né? Mas na minha vida real, assim, eu entrar numa empresa B2B e aquilo ser pensado para mim, cara, eu acho que só na CTAs, talvez na landing page de cadastro. Seja bem-vindo, Thiago. Você está em Floripa agora e combina bem um Negroni, não sei. Na landing page, na oferta no Instagram, eu vejo que sim. Você não vê jornada sendo construída? Assim, não é nem só ver. O que seria uma boa jornada construída? Porque você trouxe o exemplo do Netflix. Sim, que ele customiza, ali uma hipercustomização individualizada. O que é uma boa jornada de construção dessa customização? Uma vez uma amiga, sei lá, acho que 2015, eu estava já super mergulhado no marketing digital e profundamente dentro desse universo. E eu fui falar com uma sócia de uma plataforma de automação de marketing e reclamar das funcionalidades que estava muito abaixo do que tinha nas plataformas gringas e tudo mais. E aí ela respondeu: Thiago, 98% da nossa base de clientes não usa 2% das funcionalidades. 98% dos clientes usam 2% das funcionalidades. Eu estava dentro dos 2%. Dos clientes que queriam usar mais e não tinha. Hoje, tudo que a gente falou até a conversa, nesse momento, 98% das empresas não fazem. Então, B2B, assim, quem que, sei lá, gera... Tem uma estrutura de landing page, de CRM, orquestrado, marketing, vendas, roteia os leads. Cara, conceitualmente falando, existe. Mas na prática, com a máquina de aquisição de vendas bem formatada, ainda é um cenário no Brasil, a gente está muito abaixo da perfeição ou muito abaixo a régua está muito baixa, a gente está muito distante disso. Então, eu acho que a gente está no momento começando a olhar com profundidade para aquisição e quando vira a chave para dentro de casa, as marcas fazem automação de e-mail, remarketing, WhatsApp, jornadas inteligências no WhatsApp, de comunicação, mas é tudo numa customização de comunicação. Então, a minha comunicação ela é customizada individualmente para cada um, ou mais ou menos customizada individualmente para cada um. Daqui a pouco com AI eu vou falar melhor com o Felipe, vou falar melhor com o Thiago para ele comprar de mim. Mas agora em nível de educação, em nível de profundidade, eu vou mostrar eu não faço isso nem na TD ainda. Eu vou mostrar para os 450 mil inscritos do CMO Summit, um conteúdo, uma trilha que ele, ao entrar no CMO Summit online, no aplicativo, ele vai ter uma jornada realmente customizada, assim como é um Netflix, que ele muda a home todo dia e quer me mostrar aquilo que eu vou assistir. Foto diferente de cada um deles. Um conteúdo que sabe qual é a minha deficiência de educação em algum tema e entra para me ajudar a ser um profissional melhor. Assim, nem o Masterclass faz isso hoje, né?
Pelo menos eu tô filosofando aqui contigo, mas não, eu acho que não existe. Eu ia colocar que eu acho que da maioria das empresas com quem eu tive contato, eu acredito que tem empresas que estão muito próximas desse nível, se não já estão. Assim, poucas empresas. O que eu vejo mais é, a partir do momento que, talvez não é o conteúdo para o Thiago, mas é o conteúdo para o cargo do Thiago no segmento do Thiago. Isso sim, um filtro por cargo, mas eu digo assim, falo de hipercustomização ou AI lendo o meu perfil e montando uma jornada individualizada, assim como a timeline do Instagram é, né? Cada um tem uma sua. Imagina a sua For You do TikTok. Então, cada um tem uma jornada. Isso a gente vive hoje nas plataformas, né? As grandes plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, né? Enfim. Mas esse é um caminho que é inevitável para o B2B para ser diferente, para se diferenciar. Ou dá para viver sem isso? Eu acho que dá para viver sem isso hoje. Hoje? Sim. Por bastante tempo vai dar. Por bastante tempo. Porque o nível de oportunidade nas camadas anteriores disso ainda é muito grande. Então, a maior parte das empresas não usam CRM direito, não usam automação direito, não se comunicam direito com o cliente, não segmentam direito as bases, não fazem mídia paga direito. A gente vive esse mundo atual há 10 anos, sei lá, se a gente extrapolar um pouco mais, há 20 anos talvez. Agora o hábito está mudando muito rápido, a pandemia faz 2 anos atrás, né? Que, sei lá, 3 anos. Então, o comportamento ele muda muito rápido. A gente está sendo metralhado por muita informação e eu acho que existe uma tendência de interesse mais profundo em conteúdo. Assim, nesses aspectos, eu acho que a gente passou por uma evolução muito grande. Sim. Assim, eu acho que você falou de subutilização do CRM há 5 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Sim. E ativar isso no evento, de utilizar os dados, de conseguir de fazer uma ação pós-evento, de concatenar isso com outras atividades, era algo muito distante do que é hoje, de fato. Mas eu concordo contigo que a gente ainda está longe desse nível de hiperpersonalização dessas informações, e também acho que concordo contigo nesse aspecto de o quanto que isso é necessário. Mas eu acho que quem sair primeiro nesse aspecto vai ter uma vantagem competitiva absurda em relação aos demais. E vai trazer a onda. Usando a gente mesmo como comparação, tá? Modesta à parte, eu sei que nenhuma empresa no Brasil faz o que a gente faz de marketing para eventos. A gente faz isso muito bem, a gente só faz isso, marketing para eventos, né? E não que a gente faça só marketing para eventos, mas isso é a base do seu negócio. Nosso coração, nosso DNA, nosso sangue pulsando na veia, é isso. E aí, trazendo uma visão um pouco mais ampla do que eu falei agora, tecnologia, marketing, inovação, dados, CRM, inteligência digital para eventos. É como se a gente estivesse em 2008, onde a cada... muito para trás. 2010, 2012, talvez até 2015. Cara, 2015, vou chutar aqui, 3 a cada 10 empresas B2B tinham uma landing page, tinham uma campanha mínima de aquisição digital, talvez 1 a cada 10 tinha uma estratégia de marketing digital. Em 2015, 10 anos atrás. Aí 2020, sei lá, metade, tá? Cada 10, 5 tem uma estratégia digital. Hoje, beleza, eu diria que talvez todo mundo fala que tem, mas a efetividade disso talvez ainda seja 1 para 10 ou 2 para 10. A maioria tem um site, tem um monte de conteúdo e o time comercial inteiro depende do evento, depende do offline, depende do relacionamento. Eu acho que eu ainda acredito nisso, assim.
beleza, a gente começa a ter grandes exemplos de empresas que surgiram, sei lá, em 2020, 2019, empresas que trabalham muito bem CRM, trabalham muito bem aquisição, trabalham muito bem mídia paga e cresceram, né, muito. Assim, essas empresas, digamos, B2B, algumas, né, surgiram, sei lá, nos últimos 5, 6 anos e estão gigantes. Então, tem esses exemplos, uma insider da vida, né, um e-commerce, o cara que vai faturar R$500 milhão esse ano e trabalha só com redes sociais, influenciadores, e a loja dele é no Shopify. Então, começaram a surgir essas empresas, digamos, nativas digitais, mas a gente ainda não está nem perto delas, falando do mercado mais tradicional, operando marketing. E aí, quando a gente vai para o mercado de eventos, eu acho que a conta é igual a 2015, 2012, uma a cada 10, um evento a cada 10, ou um evento a cada 10 usa profundamente os dados, marketing, aquisição e tudo mais. E quando eu falo de feira de eventos, patrocinadores de eventos, 90%, então, de novo, não, 1 a cada 10 faz o trabalho de CRM, trabalho de casa, de funil. Tudo bem, se você pegar grandes eventos mais de tecnologia, eventos de alguns segmentos, essa conta muda. Mas se a gente vai para o Brasilzão mesmo, as grandes feiras, aquelas feiras de 70 anos, grandes, 60 anos, sim, 50 anos, feiras aí de 50 mil metros quadrados, 30 mil pessoas, a maior parte delas, inclusive as marcas mais modernas, não usam direito nada de tecnologia. Eu tenho. Aí eu vou trazer mais um elemento que a gente está falando tudo de utilização da tecnologia. E eu acho que tem ainda um passo atrás, que é a parte da estratégia. Do alinhamento do branding, da geração de demanda, da jornada, tudo isso no pré-evento, para saber exatamente o que extrair do evento. Isso eu vejo uma evolução, mas ainda há muito para ser trabalhado. Sim. Interessante, né? Falando do CMO Summit, que ele foi 5 edições online e a primeira presencial. Então, várias métricas, diversas métricas do evento, eu não fazia ideia de como seria na edição presencial. Então, por exemplo, eu tenho lá pessoas que compraram ingresso, dessas pessoas que compraram ingresso, quantas pessoas vão no primeiro dia, quantas vão no segundo, quantas vão nos 2 dias, beleza. Dessas pessoas, o CMO, ele vai assistir todos os conteúdos, vai assistir 2 conteúdos, vai assistir 3 conteúdos, ele vai palestrar e vai embora, nada disso eu sabia. Mas eu sabia, por exemplo, do cluster CMOs, o comportamento dele das 5 edições online. Então, eu conseguia filtrar lá, uma CMO que é CMO Latam e CMO Canadá. Na última edição, ela assistiu 7 conteúdos online. Uma empresa multinacional. Então, eu consigo ter uma inteligência de cruzar esses dados e imaginar a jornada do físico baseado na jornada do digital. Mas tudo isso que eu gero de informação, se eu não estou olhando ou se eu não tenho isso integrado ou isso é gerado no Excel, qual a probabilidade que existe de no ano que vem essa informação já não existir mais? Então, e se isso não está integrado com o meu CRM, daqui 3 anos vai existir? Então, essa visão de longo prazo, de informação, de cruzar dados, enfim, a visão, de novo, macro, se eu não tenho o básico organizado, falando básico, de novo, CRM, dados, análise de dados, enfim, é tudo isso importante para construir uma estratégia, né? E aí, eu quero, assim, você trouxe esse elemento, mas eu queria que você trouxesse mais elementos na questão do líder de marketing e de eventos, transformar isso num papel mais estratégico para dentro da companhia na geração de negócios. Explica melhor. O que falta? Como os líderes de marketing podem transformar, os líderes de marketing de eventos podem assumir um papel mais estratégico nessa construção, além desse aspecto, desse ponto que você trouxe? Uma boa pergunta, assim. Eu acredito, de novo, né, no mercado de eventos, o canal de eventos para empresas B2B, ele é um dos mais relevantes. Então, eu estou falando o tempo inteiro de quanto o mercado de eventos ele é analógico, e ele teve esse susto na pandemia, se digitalizou, na verdade jogou o conteúdo para a internet, mas ele ainda continua muito
old school, digamos assim, né? Fazer eventos no Brasil é old school, não é um negócio novo, não é feito de um jeito novo, ele é feito do jeito antigo. Então, eu diria que é desde um básico a gente se integrar bem com a área comercial, o cara de eventos, o cara de marketing, o cara de branding, ele sair um pouco da caixa dele, de olhar só porque ele ama fazer, que é marketing ou eventos, e ele ir para o propósito do evento, que é fazer a empresa vender, ou a empresa comunicar uma missão, ou enfim, depende do tipo de evento, né? E entender quem é o cliente desse evento. Então, o cliente desse evento é o teu vendedor, é o teu time comercial, é a área de vendas, enfim, qual é o cliente? E aí, entendendo isso, de novo, profundamente, tentar resolver esse problema. Não está ligado à montadora que você escolhe, a planta, o desenho da planta, o metro quadrado, o chão, o design do stand. Às vezes, sim, o design, a planta do stand vai te ajudar a comunicar melhor, mas existe um passo antes, né, que é como conectar a audiência desse evento com o meu negócio. E aí, isso não é um papel só do time comercial, nem só do marketing, nem só da área de eventos. Ela é uma estrada, um caminho que todo mundo tem que estar bem organizado. Então, eu acho que esse papel é bem básico, mas não é feito geralmente. Eu acredito que a grande maioria das empresas não faz bem. E aí, por um outro lado, eu imagino que é buscar a diferenciação, é buscar o impacto, é buscar fazer algo, uma proposta já diferente do que todo mundo vai fazer, do óbvio, algo que gere mais conexão, que gere mais interesse no participante e no final do dia que isso seja mais barato e mais rentável que outros canais e que eu consiga comparar com outros canais. Então, não deixar o evento ficar na subjetividade, na imaginação, só na imaginação. Pô, tudo bem, tem um impacto intangível, tem o branding, tem as relações, tem o networking, tem elementos que são intangíveis e que é difícil de mensurar, mas alguma métrica de mensuração que eu possa comparar e saber que aquele investimento está valendo a pena é o jeito que, enfim, o profissional vai conseguir provar o seu valor na empresa e também, até mesmo em nível de decisão estratégica, em nível de planejamento estratégico, eu estou dominando aquilo que eu estou fazendo, não estou só entregando um stand, uma produção de evento. E você trouxe isso, quer dizer, conexão com outras áreas de marketing, outras ferramentas. E com as outras áreas da empresa, além de vendas, como conectar isso? Porque também tem um impacto com o financeiro, também tem um impacto com o executivo, CEO, né? Com pré-vendas, né? Em muitos casos de tecnologia que tem áreas de pré-vendas. Como conecta tudo isso? A base eu acho que é a mesma, mas como que você pode... Enfim, tem algum fator diferente disso na sua visão? Eu acho que depende muito de qual cadeira a gente está falando. Assim, qual é a pessoa? É o CMO? Se o CMO está fazendo esse projeto e é um projeto relevante para a empresa, é um projeto que impacta o crescimento, impacta a visão, ela tem uma penetração dentro da empresa relevante, aí é um papel de evangelização do marketing mesmo, eu acredito, de envolver as áreas, de fazer as áreas participarem, de envolver o CFO, de envolver as áreas de negócio, envolver a área de produto, de pensar como o produto pode estar diferente exposto nesse evento, de pensar não só no evento, pensar na plataforma, pensar na jornada desse cara, como eu falei antes. Então, não é um cara que vai se relacionar uma vez no ano comigo, não deveria ser. Eu vou só uma vez por ano eu gerar um balde de leads lá, de informação e trabalhar isso. Não, eu vou trabalhar o nosso mercado, o nosso ecossistema, ali é um ponto de contato. Então, é evangelização mesmo. Eu sei que... Eu sei não, né? Você mesmo falou, o evento ele tem um impacto 360, assim. Então, se eu estou sozinho nessa, com meu time de eventos, será que ele tem impacto 360 ou só eu sei o que está acontecendo aqui?
Então, tudo bem no primeiro ano, se eu vou patrocinar um evento, vou testar um evento, vou com um stand menor, eu estou fazendo uma ativação ali para conhecer aquele mercado, tudo bem. Mas a partir do momento que ele virou estratégia, né, como eu falei antes, e é a nossa realidade no Brasil, talvez no mundo, o mercado de eventos, os eventos são um dos principais canais de aquisição para empresas B2B. Sim. E se eu domino isso, né, ou até mesmo se eu crio um canal proprietário, se eu crio uma marca proprietária, como eu fiz com o CMO Summit para TD, eu estou ali navegando sozinho, estou navegando dentro de um aquário próprio, não estou comprando um caniço para pescar no aquário do outro. Né? Eu estou ali, eu montei o meu açude e estou lá né, tratando aquele ecossistema, cuidando dele para que seja próspero no futuro para mim, para os meus parceiros, para os meus clientes, para os meus stakeholders. Então, é isso. E eu vou trazer também esse elemento então da contextualização também, que é, pensando em outros públicos, como contextualizar esses produtos públicos, como a gente falou para vendas. Eu acho que a fórmula é a mesma, mas de maneiras diferentes, pensando em cada público. E assim, eu vou te passar para as considerações finais, mas eu queria já deixar uma pergunta na sua consideração final. Como empresas tradicionais podem, uma lição que a TD, como produtora de eventos, estando nesse dia a dia, né, mais moderno, você trouxe exemplos, trouxe informações, como as empresas tradicionais, uma lição para a empresa tradicional quando for fazer um evento, e aí suas considerações finais também. Eu acho que existe um potencial de transformação muito grande no mercado, uma oportunidade muito grande que é negligenciada, porque a gente está no dia a dia fazendo o que aparece para ser feito, fazendo o que a gente está acostumado a fazer, e o nosso calendário, nossa agenda ela é apertada, então eu já patrocino um evento, eu vou de novo patrocinar o evento, eu já participo desse calendário, eu participo de novo nesse calendário, e os ciclos se repetem e a gente fica nessa aí todo dia. Então, o grande insight assim, é que não é algo grande não nasce pronto, né? Ele não nasce grande. Então, é importante começar a fazer um movimento. Assim, o CMO Summit ele foi para a vida agora presencial no 5º ano, mas ele foi online 4 anos. O RH Summit, que sei lá, deve ser o segundo maior evento de RH do Brasil hoje, depois do Conar, ele nasceu online, numa webcam em casa, e foi feito 3 anos com um patrocinador pagando R$10 mil. Então, 2016, 17, 18, eu só tinha a Solids lá. R$10 mil por ano era o nosso patrocinador. E hoje é um evento, né, com quase 200 patrocinadores, fatura múltiplos milhões de reais, milhares de pessoas, enfim. Então, eu não consigo antecipar o resultado e, obviamente, fazer um evento com impacto, com a relevância que a minha marca precisa que um evento tenha para mexer o ponteiro, trabalhando no imediatismo. Não se cria uma marca, todo mundo que é empreendedor, todo mundo que trabalha nessas empresas que estão há anos no mercado, a empresa não aconteceu do dia para a noite, né? É uma jornada, é uma esteira, uma jornada, é uma construção. Então, eu acho que a grande oportunidade está em começar a se olhar para canais proprietários, para eventos proprietários, para eventos relevantes, para a minha carteira de clientes, e olhar isso no médio e longo prazo. Assim, acredito que seja viável em 2 anos, 5 anos, criar um RH Summit para a sua empresa, mas eu preciso começar com conteúdo, com webinar, entender essa visão, né, entender melhor o meu cliente, criar algo de valor, não criar só pensando em vender, criar pensando em educar e entregar valor antes para o cliente de querer vender para ele. Então, acho que a mensagem é essa. Nessa pergunta, então, eu vou colocar aqui, eu acho que a maior dificuldade é sair dessa trilha que você comentou. Já faço esse evento, já traz o resultado, já meço dessa maneira, todo mundo conhece, e olhar para fora e pensar diferente é uma mudança de mentalidade que é difícil de quebrar, mas é extremamente necessária para poder gerar esse resultado, para fazer esse salto de resultado diferente. E é assim que se fura a bolha, é assim que... né, não precisa começar gigante também, né? Como o exemplo que eu falei do RH Summit.
Imagina, 3 anos faturou 10 mil reais, aí depois faturou 100 mil reais, aí depois faturou 300 mil reais. Vários anos eu operei negativo nesses eventos. No CMO Summit eu banquei sozinho o evento durante 5 anos. Então a gente fechava alguns patrocinadores, mas era para equalizar a conta. Tudo bem eu ficar 200 mil negativo, 500 mil negativo nessa operação, nessa edição. E aí, de repente, o evento está gigante. Então, de repente, né, foram 5 anos. No RH Summit foram 7 anos. Desde o momento que a gente começou o RH Summit, a gente mirou em ser um evento que concorresse com o Conar. É um evento com uma proposta diferente, um evento inovador, que falasse mais com alta liderança do RH. Então, mas começou pequeno. Enfim, se a gente simplesmente continuar repetindo aquilo que deu certo, a métrica ela vai acomodando, a gente fica parecido com todo mundo, o cliente não se identifica com ninguém, porque é todo mundo igual, todo mundo fala a mesma coisa, quer vender o mesmo produto. O que eu tenho de diferente para entregar? Então, enfim, eu acho que aí tem uma grande oportunidade. E para encerrar, então, né? Bom, obrigado, Felipe, de novo pelo nosso papo. Foi um papo legal, né? Passou rápido, dava para a gente falar mais umas 3 horas aí. E é isso. Você que assistiu a gente até agora, se quiser me seguir no Instagram, Thiago Magnus, @Thiago Magnus, no LinkedIn Thiago Magnus, manda mensagem lá, a gente se conecta e bate um papo. Obrigado, Thiago. Então esse foi mais um episódio do Tech in Touch. Falamos sobre diversos temas, nível de maturidade de marketing, falamos sobre eventos e conteúdos, contexto. São tantos temas bacanas, eu espero que você tenha gostado do episódio. Toda a audiência, eu agradeço muito por ter assistido a gente até aqui. Siga a gente nas redes sociais, avalie esse episódio, veja os outros episódios também dessa temporada do Tech in Touch e nos vemos na próxima. Muito obrigado.